muito empolgado com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus tem prometido para nós, e Ele tem cumprido. Deus tem sido muito bom, muito bom. A começar por esse som aqui, que som maravilhoso hoje, hein? Eu quero sempre assim agora, hein? Sempre assim. Eu falo para minhas filhas, as minhas filhas, elas desde pequenininha, a gente brinca com elas, né? A gente deu algumas regaliazinhas para elas, aí cresceram, a gente tentou cortar, né? Aí eu falei para a Marisa, acostumou com coisa boa, amigão, não adianta mais, acostumou com coisa boa, para você cortar as coisas boas, e o som a mesma coisa, viu, Felipe? Quero assim agora, viu, Tadeu? Tadeu, Luciana aí, ó, sempre assim, tá muito bom hoje. Vocês acharam aí Filipenses? Filipenses capítulo 4, eu quero falar hoje, irmãos, sobre aquilo que nós começamos orando aqui. Eu quero falar hoje sobre ansiedade. Eu quero, vou começar, o primeiro, hoje eu estou pregando diante do espelho, tá? Diante do espelho. Se existe alguém ansiosa, às vezes preocupada excessivamente, sou eu trabalho muito com isso. Trabalho muito isso na minha vida. As minhas filhas pegam muito no meu pé, minha esposa, né? E eu trabalho muito isso na minha vida para me controlar. E graças a Deus, Deus tem me dado vitória nisso. Então, tudo que eu falar aqui serve para mim também. Antes de preparar essa mensagem para vocês, Deus já havia ministrado no meu coração. Porque a preocupação, a ansiedade, é nós anteciparmos o futuro. Isso é mal, isso é ruim, isso causa doença, isso tira a noite de sono, isso nos tira a paz. E olha, vamos aprender aqui, se teve alguém que passou por tribulação, se houve alguém que passou por tempestade, se houve alguém que foi perseguido, se houve alguém que sofreu injustiças, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Mas é o que mais nos ensina a respeito de preocupações, a respeito de ansiedade, a respeito de lutas e dificuldades que passaremos ao longo da vida. E ele diz assim, eu queria que você abrisse aí em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler a princípio o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. A minha versão é a NVT, mas acredito que está bem próxima da sua aí. Ele diz assim, não vivam preocupados. Ou algumas traduções dizem, não vivam com ansiedade, com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus pedindo aquilo do que precisam e agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Pai querido, esta é a Tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Pai, que eu diminua e que Tu cresças. Que a minha boca possa ser a Sua boca nesta manhã. Ajuda-nos a avançar. Que essa palavra penetre no nosso coração como um punhal. E que possamos, a partir de mim, Senhor, a partir de mim, possamos sair daqui hoje renovados, ainda mais cheios de fé, cheios de esperança, crendo que o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. No nome santo de Jesus, amém e amém. Irmãos, como eu havia dito anteriormente, eu fiz algumas pesquisas aqui, eu já sabia, mas só para confirmar se havia mudado ou não. A Organização Mundial de Saúde, irmãos, ela tem como relato e ela retrata que 50% das pessoas que dão entrada em hospitais, que estão passando por dificuldades, que estão com enfermidades, estão lá por problemas psicossomáticos, problemas psicológicos. E aquelas que, a grande maioria, com problemas psicológicos, com doenças psicológicas. E aqueles que estão com doenças físicas, foram geradas por problemas psicossomáticos. 50%. Olha que coisa doida. Olha que coisa... E muitos deles, irmãos, pessoas como eu e como você, que conhecem a palavra, que conhecem esses textos maravilhosos que eu acabei de ler para vocês, que eu acabei de recitar para vocês aqui de Mateus capítulo 6, agora aqui Filipenses capítulo 4, pessoas que conhecem, que sabem que Deus está no controle, mas como é difícil para mim e para você, diante da tribulação, diante da dificuldade, diante da luta, diante do diagnóstico, diante da notícia ruim, diante da perda, diante do luto, diante de qualquer dificuldade, nós nos mantermos calmos, tranquilos, e entendendo que o soberano está no controle de todas as coisas. Isso não é fácil. E o que a gente tem percebido, irmãos? Que as pessoas, todas elas, a grande maioria, andam estressadas, andam ansiosas.
E toda a faixa etária de idade, as crianças, os jovens, os velhos. As crianças hoje é um estresse, porque é um acúmulo de atividades. É Kumon, é inglês, é natação, é judô, é a escola, é a igreja, é a escolinha dominical. É um acúmulo de atividades. Vai entrar deixa na creche 7 horas da manhã, pega 7 horas da noite. E na creche também é um monte de atividades, na escolinha é um monte de atividades. E aquilo gera um estresse, né? Os jovens, as preocupações que os jovens têm, né? No que eu vou trabalhar, qual profissão eu vou ter, o que eu vou fazer da vida, não sei se eu caso, não sei se eu compro uma bicicleta, aí casa, não sei se eu tenho filho, se eu não tenho filho, não sei se eu me mantenho no apartamento, não sei se eu saio do apartamento, não sei se eu compro um carro menor, não sei se eu fico de Uber, não sei se eu... Um monte de dúvidas. Isso vai gerando estresse. Aí chega, depois dos 60... Vem aquela crise de ansiedade também, sabendo, será que eu vou conseguir pagar as contas? Aí vem o medo da solidão, será que meus filhos vão me abandonar? Como que vai ser a minha velhice? Será que vão me colocar num asilo? Será que vão me abandonar? Então, são preocupações que geram ansiedade no nosso coração. Por isso que Jesus diz lá no capítulo 6, que nós não podemos andar despreocupados. E ele usa um exemplo lindo, um exemplo maravilhoso para mim e para você, que são o exemplo dos pássaros. E o exemplo dos lírios do campo, das flores silvestres, que ele diz, olha, vocês são muito mais importantes do que os lírios, do que as flores silvestres, vocês são muito mais importantes do que os pássaros não semeiam, os pássaros não colhem, os pássaros não armazenam, no entanto, dia após dia, eles sabem da sua alimentação. Irmãos, eu tô com um dilema lá em casa, que eu tenho uma árvore em frente à minha casa, e essa árvore, a copa dela, é bem na janela do meu quarto, E todo dia de manhã, irmãos, eu sou acordado por 2 BTVs, eu não sei se são 2 BTV macho, se é um casal, não sei. Mas todo dia de manhã eles cantam lá, falava ontem para o Zelito isso, e eles fazem uma barulheira, e a Marisa porque quer cortar a bendita da árvore. E a minha preocupação não é nem tanto com a estética e tal, a minha preocupação é com os BTV, onde eles vão namorar, onde eles vão, né? E eu fico preocupado com isso. Porque a Marisa tem medo de bicho, de formiga e tal, e a árvore tem os seus ônus e tem os seus bônus, né? Então a árvore também dá bichinho, dá formiga, dá besourinho, dá um monte de coisa. E segundo a Marisa, o problema é a árvore. E a gente está numa luta lá, que ela quer chamar a prefeitura, eu não, calma, tal. Então eu estou enrolando ela há 2 anos. E ela está doida. Mas é tão bonito, irmãos, às vezes... Quando eu consigo, de final de semana é assim, né? Mas quando eu consigo chegar um pouco mais cedo em casa, todo dia, Silvio, dá umas 5 e pouquinho, eles chegam lá, de manhãzinha, e 5, é fatal, dá 5 e pouquinho. De vez em quando aparece aqueles lourinhos pequenininhos também, nessa área urbana, pardal nem se fala. Mas todo dia, no finalzinho da tarde, eles encostam lá e começam a bater papo. Também já filmei, já tirei foto e tal. E todo dia de manhã, eles nos acordam. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente olha para a vida, exatamente como o Senhor fala em Mateus, no capítulo 6. A gente olha para a vida dos pássaros, não há preocupação alguma. É exatamente como o Senhor está nos confortando e nos ensinando aqui. Eles não plantam, eles não colhem, eles não armazenam, mas eles sabem que todos os dias o alimento deles vai estar lá. Provavelmente eles vão para a árvore lá, comer alguma larvinha, comer essas formiguinhas que a Marisa tem medo, que de vez em quando entra na nossa casa. Mas eles sabem que eles não precisam se preocupar com estas outras coisas. E o Senhor está dizendo para mim e para você, a vida ela é muito mais do que comer, muito mais do que comida, a vida é muito mais do que roupa. E ela diz, olha, acaso vocês, falando de mim e de você, a respeito de mim e de você, acaso vocês não são mais importantes do que os pássaros? Então, o que Paulo está ensinando para mim aqui, para mim e para você, é exatamente isso. Pastor, isso não é fácil. Eu sei, meu irmão, volto a dizer, me coloco na mesma posição. Eu sei que não é fácil colocar isso em prática na nossa vida, mas nós precisamos exercitar. Nós precisamos exercitar. Precisamos exercitar. Porque diante de todas essas dificuldades, essas preocupações que são naturais na nossa vida,
As preocupações das crianças são naturais, é muita atividade, é muita coisa para fazer, é lição, é o cálculo que não aprende na escola, é a letra que não... Aí chega na época da faculdade, entro, não entro no vestibular, consigo ou não consigo, aí vem a velhice, o que vai ser da minha velhice? Será que eu vou conseguir? Será que a minha aposentadoria vai dar para me pagar minhas contas? Será que meus filhos vão me abandonar? Todas essas preocupações são cotidianas, são normais na nossa vida. Agora, entretanto, nós precisamos entender e saber que nós temos um Deus que cuida das nossas necessidades. E aí, irmãos, e o que afasta essa ansiedade? O que afasta essa ansiedade? São os nossos pensamentos, como diz a própria palavra, aquilo que nós pensamos, nós nos tornamos. E algumas coisas, mais uma vez, o Senhor Jesus, ele usa um outro exemplo muito bom de animais, de insetos. Ele diz assim, olha, aquele que não quer ser ansioso, está dizendo para mim, não fala com essas palavras, mas... A lição que ele está querendo dar para mim e para você é exatamente essa. Aquele que não quer ter ansiedade e preocupações futuras, ele precisa ser prudente. Assim como a formiga. A formiga trabalha no verão para poder colher isso, para poder desfrutar disso no inverno, porque ela sabe que no inverno, o que ela fez no verão, ela não vai poder fazer. A fartura que ela tem no verão, ela não terá no inverno. Então, isso fala de prudência. Eu falava, não lembro agora com quem, eu falava esses dias com alguns jovens que estavam trabalhando, e eu falei para eles, eu falei, aproveitem agora. Estou trabalhando 12 horas por dia. Eu falei, amém, essa é a hora. Porque vai chegar uma hora que o corpo vai cobrar, e na hora que você tiver um pouquinho mais velho, passar dos 30, passar dos 40, e principalmente dos 50, tem que desacelerar. Senão isso vai te causar problema de saúde. Então, a hora de fazer o pezinho de meia, a hora de avançar é agora. É claro que guardando todas as prioridades, não deixando de fazer o que é necessário, o que tem que ser feito. Então, e o Senhor nos ensina isso por intermédio da formiga. Nós precisamos ser prudentes. E o que é ser prudente, irmãos? É pensarmos no dia mau, é pensarmos no dia do amanhã. Quando Jesus fala que, olhe para os lírios dos campos, olhe para as flores silvestres, olhe para os pássaros. Ele não está dizendo, fique lá na sua casa só esperando que vai cair do céu. Claro que não. Mas ele está dizendo aqui, se você cumprir aquilo que é colocado diante de você, se você não for preguiçoso, se você for prudente, as outras coisas cuido eu. Então ele diz, faça a sua parte, que aquilo que eu tenho que fazer, eu farei. Então mais uma vez ele nos ensina aqui. No capítulo 1, irmãos, de Filipenses, nós vamos ler porque não vai dar tempo. No capítulo 1, Paulo trata exatamente a respeito destas coisas. E Paulo deixa claro ali que as circunstâncias da vida, como uma perda, como um luto, como uma dificuldade grande, estas coisas nós não administramos. Não tem como administrar essas coisas. E nós estamos sujeitos a ela. E elas podem acontecer na nossa vida. E ele diz assim, que estas coisas nós não administramos. Entretanto, nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. E eu volto a dizer, irmão, se existiu alguém que passou por lutas, que passou por dificuldades, este alguém foi o apóstolo Paulo. Mas sabe qual era a resposta dele quando ele passava por lutas, quando ele passava por dificuldades? Ele dizia assim, eu sei que estas coisas que eu tenho vivido, têm cooperado para o crescimento do evangelho. O cara estava sendo perseguido, o cara estava sendo chicoteado, o cara foi apedrejado, o cara foi preso injustamente, o cara foi acusado injustamente, mas ele diz, olha, estas coisas que têm acontecido comigo, têm cooperado para o crescimento do evangelho. Porque sabe o que acontecia, irmãos? Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais mártires morriam, quanto mais o Império Romano perseguia a igreja, mais a igreja crescia. E Paulo via isso, então ele entendia que o que ele estava passando, o que ele estava vivendo, estas lutas, essas dificuldades, cooperava para o crescimento do evangelho. E é por isso que o evangelho, passado 2000 anos, chegou até mim, chegou até você. Chegou até mim, chegou até você por causa disso. E o que gera ansiedade? Olha o que diz aí o versículo no capítulo 2, volte lá para o capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. O que gera ansiedade no meu e no seu coração? Diz assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém.
Sejam humildes e consideram uns aos outros. E consideram os outros mais importantes que vocês. Olha a instrução de Paulo. Paulo quer dizendo assim, ó, você quer ter uma vida tranquila? Você quer ter uma vida sem estresse, sem ansiedade? Sem ansiedade? Não seja egoísta, considere o outro sempre melhor do que você. Você não vai ter problema se você viver assim. Aí ele continua, não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios, os interesses dos outros. Ele está dizendo, sabe o que traz muita ansiedade ao nosso coração, muita preocupação ao nosso coração, irmãos? É quando a gente fica interessado e preocupado apenas com o nosso umbigo. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Será que eu vou conseguir comprar casa? Será que essa vaga de emprego é minha? Será que eu entro na faculdade? Será que eu caso? Será que aquela menina gosta de mim? Será que aquele homem vai ser meu marido? Aquela preocupação. E Paulo está dizendo, olha, pare com isso. Pare com isso. Se preocupe com os outros também. E principalmente, olhe para os outros como se fossem melhores do que você, porque aí você não vai ter o problema da comparação. Então, o que traz muito problema e muita ansiedade ao nosso coração são os conflitos de relacionamentos estremecidos. E aí olha o que acontece aqui, mesmo texto em Filipenses, vai lá para o capítulo 4, olha o que acontece aqui. Capítulo 4, versículo 2. Olha o que acontece aqui, o que gera muita ansiedade na minha e na sua vida. Repita comigo assim, eu preciso lutar, orar, para me livrar de relacionamentos estremecidos. Sabe, irmãos, quantos não passam por isso? Quantos não passam por isso? Às vezes da empresa, às vezes uma relação comercial, você compra uma coisa, te entregam outra, aí você vai tentar resolver e aquilo tira a tua paz. Eu tenho um combinado lá em casa, irmãos. Eu, na época, quando começou a telefonia, eu tive telefone pré-pago pouco tempo, né? Porque como eu uso muito, eu vi que seria para mim muito mais vantagem eu ter tanto a internet como o telefone, aquela conta mensal, né, que fala. Mas, irmãos, eu lembro que os poucos meses que eu tive no começo, que eu comecei a lidar com isso, eu quase adoeci, irmãos. Eu quase adoeci. Quantos já tiveram esse problema de falar com telefônica? Eu tive agora, há pouco tempo atrás, irmãos, eu tentei cancelar aquele do carro lá, o sem parar. Isso é uma desgraça, irmão, isso é uma desgraça. Isso é do Satanás. Esse sem parar é do Satanás. É sem parar mesmo. Eu tentei, mas como eu me estressei, como eu dirijo muito, eu faço muitas distâncias, eu colocava no Viva Voz. E foi uma luta, foi uns 4 meses para eu conseguir, porque a Marisa conseguiu um outro pelo banco lá, que é para pago, problema zero e tal, mas ir para cancelar, meu Deus do céu, que dificuldade. E essas coisas nos estressam demais. E aí você precisa se controlar, porque o atendente lá não tem culpa, ele é treinado, ele é preparado para fazer daquele jeito, a culpa não é dele, eu não sou mal educado. E aí o problema, você não pode explodir com o atendente, a empresa não resolve o seu problema e assim vai. E às vezes relacionamentos estremecidos na família, às vezes no seu trabalho, com algum colega de trabalho, com o chefe, com o empregado, estas coisas nos trazem ansiedade. E muitas vezes também dentro da igreja. Olha o que acontece aqui no capítulo 4. Versículo 2. Agora suplico a Evódia e a Sintique. Evódia e Sintique aqui não são plantas, não são 2 vasos, não são samambaias. Aqui são 2 mulheres de Deus. 2 mulheres que cooperavam com a igreja em Filipos, que cooperavam com o ministério do apóstolo Paulo. E o que está acontecendo aqui com essas 2 mulheres, Evódia e Sintique? Tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Irmãos, a Bíblia aqui não fala qual que era o problema delas. Os historiadores imaginam que foi algum problema pessoal.
Aqui não fala se é um problema teológico, aqui não fala se é um problema pessoal, aqui não fala se é um problema de... Enfim, não fala nada. Mas uma coisa que Paulo deixa claro aqui, deixa muito claro aqui, que elas são duas mulheres de Deus, e olha o que ele diz no versículo 3. E peço a você, meu fiel colaboradores, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com outros colaboradores, cujos os nomes estão escritos no livro da vida. Paulo está fazendo questão aqui de dizer que essas mulheres são mulheres de Deus, santas do Senhor, mulheres salvas, e principalmente que trabalham arduamente. Quando arduamente, aqui na tradução do grego, irmãos, fala de luta, de dificuldade. Ou seja, essas mulheres dedicavam as suas vidas ao serviço do reino de Deus. Mas o que está acontecendo aqui? Elas estão tendo uma briga entre elas. Está tendo um quipropró aqui. E Paulo está dizendo, fale para elas aí parar com isso. Porque a coisa para Paulo escrever, é porque a coisa não estava se resolvendo. Então, muitas vezes, irmãos, Paulo trata muito isso aqui no livro de Filipenses, porque muitas vezes esses relacionamentos conflituosos trazem ansiedade ao nosso coração, trazem preocupações, nos tiram a paz. Então, lute, irmãos, lute, ore a Deus, busque direção para se livrar de relacionamentos conflituosos. Pastor, mas você não conhece a minha cunhada. Pastor, mas você não conhece minha sogra. Pastor, mas você não conhece meu primo. Pastor, você não sabe o meu encarregado. Eu acho que ele é até endemoniado. Irmãos, não adianta, a Bíblia fala que nós somos luz, e a luz quando ela é acesa, Jesus fala, a luz quando ela é acesa, ela não é colocada sobre um cesto. Que proveito teria, diz Jesus, que proveito teria se acender um candeeiro, se acender uma lâmpada e colocar dentro de um cesto? Não, a luz é para iluminar, e os nossos olhos são luz, nós somos luz aonde nós estivermos, nós precisamos ser luz aonde nós estivermos. Então, atentemos para isso, nos livremos de relacionamentos conflituosos na nossa casa, no nosso trabalho, dentro da igreja. Se a gente não tomar cuidado aqui, irmãos, é o lugar que o diabo mais quer trazer confusão, é aqui dentro. Mas até mais do que na tua casa. Porque ele sabe que se ele criar uma contenda aqui, ele pode até rachar a igreja. Então a gente precisa vigiar. Sabe, eu tenho isso desde criança, mas isso é uma coisa pessoal minha, uma coisa minha. Graças a Deus, Deus me deu isso. Se eu tenho um problema com alguma pessoa, não gostei de alguma pessoa, irmãos, eu desde criança, eu com muita educação, eu chego lá e falo, olha Silvio, eu não gostei, cara, você fez isso. Olha, não tem problema nenhum, eu só vou te falar isso para não ficar dentro do meu coração. Então, minhas questões são todas resolvidas. Às vezes a Marisa quer me bater em casa lá, irmãos, passa meia hora, eu estou na paz. Aí ela está de bico, ela está ali, vai falar assim, mentira, eu esqueço. Aí ela está de bico lá porque eu fiz alguma coisa errada, aí eu falei, ixi, a gente estava brigado, eu esqueci. Aí ela dá risada. É assim ou não é, Marisa? Mas isso é de mim. Os homens geralmente são, quantos são assim como eu? Vocês esquecem também? Então, eu esqueço quando eu apanho, eu esqueço quando eu bato também. Isso... Deixa eu formular direitinho aqui, senão eu esqueço quando eu faço coisa errada, quando eu piso na bola, e eu esqueço quando ela pisa na bola comigo também. Passou. Então, assim, para levar uma vida mais leve, já tem tanto problema, irmãos, tanto problema. E Paulo está ensinando exatamente isso. Então ele diz, olha, eu suplico a Evódia, duas mulheres de Deus, duas mulheres que trabalhavam arduamente no reino de Deus, na igreja de Filipos. Ele diz assim, tendo em vista que a questão no Senhor se resolvam em seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e com outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo está dizendo, olha, essas mulheres são salvas. São mulheres que cooperam com o reino de Deus. Então me ajudem, essas mulheres não podem ficar brigando, essas mulheres não podem ficar aí perdendo tempo com discussão, porque isso traz ansiedade ao nosso coração, isso faz mal, isso atrapalha o reino de Deus, isso atrapalha a nossa vida, isso tira a nossa paz, isso tira o nosso tempo de descanso. Então fuja de relacionamentos conflituosos, estremecidos. Uma outra questão que traz muita ansiedade, irmãos, que traz fruto de ansiedade na nossa vida. Volte aí uma página, vai lá para o capítulo 3. Olha o que diz aí no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 17 ao versículo 19. Olha aqui. Diz assim, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo.
Sabe, irmãos, às vezes, e Paulo, como essa palavra, como esse versículo é importante nos dias de hoje. Porque a gente vive hoje a era da internet. A era da internet. Tem um monte de igreja aí de internet, a igreja só existe virtualmente. Tem um monte de líderes que só são pregadores virtuais. Tem um monte de gente ensinando aí um monte de coisa que ele nunca fez. Tem um monte de cara, para a gente trazer para o mundo secular, você abre a internet, você já deve ter visto isso, Instagram, o YouTube, tudo aí. Você abre e tem um monte de cara ensinando como você ficar milionário abrindo uma empresa. Aí você vai olhar a vida do cara, o cara nunca teve uma empresa. E como que ele está ensinando como ter uma empresa, se ele nunca teve uma empresa? E está assim, e tem lá milhões de seguidores. Então, Paulo está dizendo o seguinte aqui, e pastor Carlos Alberto bate muito pesado nessa questão, falou esses 3 dias a respeito disso. E ele diz assim, ó, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Paulo está dizendo assim, olha, até pouco tempo atrás, vivendo 2000 anos atrás, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos o modelo de Jesus. Jesus estava entre nós. Paulo não viveu no tempo de Jesus, mas não conviveu com Jesus. Mas ele cita o exemplo, ele diz, olha, Jesus era o modelo a ser seguido, como homem aqui na terra, o modelo dele. Agora, a gente segue os modelos que ele deixou para nós através da palavra e dos seus ensinamentos, mas ele diz, olha, agora eu quero que vocês sejam meus imitadores. Paulo está trazendo a responsabilidade para si. Eu me lembro, irmãos, isso aqui não é vergonha, minha mãe já partiu para o Senhor, e isso não é problema nenhum, mas provavelmente, você já deve ter ouvido isso também. E isso mudou completamente, foi uma das coisas boas que se mudou, uma das poucas coisas boas que se mudou, né? Da geração X para a geração Z. Que é a questão que é a questão da X para Y, né? Que é a questão dos exemplos. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe muitas vezes, ela falava para mim e para os meus irmãos, faça o que eu digo e não o que eu faço. Vai fazer isso. Quantos já ouviram isso do pai e da mãe? Aí, ó. Isso. Não, minha mãe falava, faça o que eu digo, o que eu mando e não faça o que eu faço. Quantos? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, só a geração X, né? Vai fazer isso nos dias de hoje. Chega para o seu filho, vai eu falar para minhas filhas, olha, façam o que eu digo e não o que eu faço. Elas vão me chamar de hipócrita, elas vão falar, pai, eu vou falar isso lá na igreja que você está falando aqui. É assim? Vai fazer isso hoje. Mas no nosso tempo, e o que acontecia, irmãos? Nós baixávamos a nossa orelhinha e cumpríamos. Minha mãe, irmãos, eu já falei para vocês aqui, minha mãe era uma mulher muito elegante, minha mãe era chique, fina, minha mãe, e ela não usava unha postiça, ela tinha uma unha natural, uma unha enorme. E aí, irmãos, quando eu dava algumas pisadas na bola, e eu dava muitas, eu falo para minhas filhas, às vezes eu faço um testinho, né, só para sentir. A minha mãe pegava aqui, ó, em mim, aqui nessa parte aqui, ela pegava e fazia assim, ó, e dava um sorrisinho. Irmãos, a alma saía do corpo. E ela apertava assim, dava um sorrisinho. Se você falasse ai, se você chorasse, se você fizesse qualquer coisa, aí era dobrado depois. Mas, irmãos, eu odiava isso. A Marisa, logo quando a gente começou a namorar, às vezes eu fazia alguma coisa, ela me dava um belisquinho assim, eu falei, eu tenho trauma disso, pelo amor, faça qualquer coisa. Puxa meu cabelo, belisco, aqui não, eu tenho trauma. Minhas filhas também, eu falo isso para elas. Porque naquele tempo, nessa geração, era assim. Então, Paulo está dizendo, olha, sigam o meu exemplo, façam o meu exemplo e o exemplo daqueles que me seguem. Ou seja, irmãos, nós temos modelos para seguir, nós temos parâmetros, ou seja, ninguém erra por desconhecimento. Nos dias de hoje, ninguém erra mais por desconhecimento. Por isso que é muito importante, irmãos, muito importante, que a gente saiba o que está vendo, que a gente saiba o que está assistindo, o que está lendo, o que está ouvindo. Principalmente nós e os nossos filhos, que tem muita porcariada por aí. Aí, continuando aqui no versículo 18, Paulo está dizendo, siga meu exemplo. Aí no versículo 18 ele diz assim, pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja a conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, parece que Paulo escreveu isso ontem.
Ele está dizendo, olha, sigam o meu exemplo. Façam as coisas certas, porque eu sigo a Cristo. Porque muitos aí que se dizem de Cristo, na verdade são inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Ontem eu vi um vídeo, eu não sei quantos viram aí, uma mulher falando a respeito da palavra de Deus, e ela fazendo uma comparação, né? E se dizendo, falando em nome de Deus, uma protestante em nome de Deus, dizendo o seguinte, que nós reclamamos dos católicos, porque os católicos veneram o Papa, tem um Papa como santo, mas que nós, os cristãos, os protestantes, os crentes, a nosso Papa é a Bíblia, porque a gente leva a Bíblia, a regra da Bíblia até hoje, que a Bíblia é o nosso Papa, que nós não podemos ter a Bíblia como algo fundamental para a nossa vida, que a gente precisa atualizar, que a gente precisa mudar um monte de coisa. A gente está chegando nesse ponto, irmão, e uma conversa sutil, uma conversa mole, existem pastores, irmãos, igrejas que começaram muito bem, que não creem mais na vinda de Cristo. Para eles, a segunda vinda de Cristo, para eles isso é uma ilusão, é uma má interpretação da Bíblia. Homens sérios que eu já ouvi, homens sérios que eu já acompanhei, homens que eu já li livros. Então tomemos muito cuidado. Paulo está dizendo, olha, vocês têm exemplos para seguirem. Vocês têm exemplos para seguir. Ele diz, pois como já disseram, eles são inimigos da cruz de Cristo. Agora versículo 19. O que gera ansiedade? Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se das coisas vergonhosas. E pensam apenas em pensam apenas na vida. Sabe o que Paulo está falando aqui, irmãos? Da ganância. Tem gente que só pensa em coisas materiais. Cara, quanto mais tem, mais ele quer ter. Irmãos, é bom a gente morar bem? Claro que é. Se você não gostar, pastor, eu não quero, manda o seu dinheiro para minha conta, não tem problema nenhum. Se você tem problema com dinheiro. Claro, quanto mais dinheiro, melhor. Para a gente viver melhor, para dar uma condição melhor para a nossa família. Mas existem pessoas que vivem em função de ganhar mais dinheiro. Já tem uma vida maravilhosa, mas ele quer ganhar mais e mais e mais e mais. E que Paulo fala é desses, os gananciosos. Isso vai gerando uma ansiedade que nada mais o satisfaz. Cara, o sonho do cara era comprar um carro zero, aí ele compra o carro zero. Aí o sonho dele é comprar uma casa nova, ele vai e compra uma casa nova. Aí o sonho dele é comprar uma casa na praia, ele vai e compra uma casa na praia. Aí ele fala, não, eu preciso comprar um sítio também, ele vai e compra o sítio. Ah, não, eu preciso pegar uma... E nada está bom, nada, o cara nunca está satisfeito. O que Paulo fala é a respeito, isso vai gerando uma ansiedade dentro do coração, que fica difícil de resolver. Isso vai gerando uma doença, nada, tem uma vida de inconstante insatisfação, nada satisfaz mais. Sabe por quê? Porque o coração dele está nas coisas. O coração dele saiu de Deus e agora está nas coisas. E às vezes para dar uma oferta de R$100 na igreja, não consegue dar, está preso. Fica preso com aquilo ali, não consegue fazer uma oferta na igreja, não consegue investir na vida de um irmão que não tem dinheiro para ir num passeio da igreja, que não tem dinheiro para participar de alguma coisa, não consegue investir. Porque está preso, dinheiro. Isso gera uma ansiedade que leva até a doença, até a loucura. Sabe, irmãos, eu lembro que quando eu era criança, eu só lembro, não sei quantos já passaram por isso também. Eu só lembro até hoje, na minha vida, eu só ganhei um brinquedo comprado em loja, que eu me lembre. Pode ser que eu tenha ganho, volto a dizer, pode ser que eu tenha ganho mais, mas que eu me lembro, eu ganhei brinquedo que eu comprado em loja apenas uma vez na minha vida. Quantos já passaram por isso? Quantos não ganharam nenhum comprado em loja? Quantos ganharam um só? Aí. A geração dos anos 70 e 80 era assim, e nós éramos felizes, irmãos, felizes. A minha mãe trabalhava no INPS, eu já contei isso para vocês aqui. E ela trabalhava, ela era chefe de uma moça, uma mulher, e a mulher tinha duas filhas. E essa mulher, nas horas finais de semana, ela trabalhava, ela fazia limpeza na casa de uma mulher muito rica, e essa mulher tinha um filho. E todas as vezes, aqueles carrinhos pequenininhos que abrem as portinhas, muito melhor do que os Hot Wheels hoje, né? Então, aquela mulher, de tempos em tempos, a patroa dela dava para ela 10, 15, 20 carrinhos para ela. E o que ela fazia? Como ela tinha duas filhas mulheres, ela levava para minha mãe. Ela falava assim, olha,
Ô Zefinha, leva para o seu filho. Aí minha mãe me dava aquele... Então, irmãos, eu tive os melhores carrinhos do mundo. E aí eu fui descobrir, depois de um tempo, eu fui para Salvador, e o pastor Paulo foi pregar lá no carnaval, num evento de carnaval dele, e o pastor Paulo é colecionador desses carrinhos. Mas se eu estou falando aqui de carrinhos, irmãos, dos anos 70 e 80, né? Carrinhos dos anos 70, não eram fabricados na China ainda. Eu fui descobrir que hoje, cada carrinho daquele, ele começou a mostrar, eu falei, eu tinha esse. Cada carrinho daquele hoje vale em média R$1.000, R$1.500 cada carrinho. Eu tinha mais de 30. Só que criança, irmãos, com o tempo foi se perdendo. Eu tenho uns hoje, mas que eu comprei depois de adulto, né? Então assim, e nós éramos felizes. Minha mãe nunca entrou numa ReHap, nunca entrou numa loja, assim como as mães de vocês. Então, hoje a gente vive a era do consumismo. Talvez os nossos filhos que nasçam hoje, não há problema nenhum nisso, viu, irmãos? Que nós fizemos isso também. Não há problema nenhum nisso. Os nossos filhos que nascem hoje, eles, antes de nascer, eles já têm mais brinquedo que nós já tivemos a vida inteira. É ou não é assim? Nos anos 70 e 80, irmãos, eram famílias grandes com apenas uma fonte de renda. Era difícil uma mulher que trabalhava fora, porque tinha muito filho. Era o pai que trabalhava sozinho, o pai que era a única renda da casa e todo mundo vivia bem. Hoje são duas rendas, o pai trabalha, a mãe trabalha, é um filho só, e ainda não dá para pagar as contas direito. Porque é muito consumo. São duas rendas, um filho só, no máximo 2, e as contas não fecham. Para a gente entender, irmãos, como o mundo está louco. Agora, por que hoje 50% das pessoas que estão internadas nos hospitais são por problemas psicológicos e ansiedade? Por quê? É até chamado de o mal desse século. Justamente por isso, essa consumo, essa ganância, dinheiro, consumo, nada satisfaz mais. Nada satisfaz mais. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui, irmãos. Minha mulher briga comigo lá. Eu não consigo ouvir áudio do WhatsApp no 1. Eu só ouço no 1,5. Eu não consigo assistir vídeo no YouTube no 1. Só música, porque música fica, né? Eu só ouço no 1,5, no 1,70. Tem alguns que falam, eu ponho no 2. Quantos estão assim também? Orem por mim, irmãos. Assim, porque a vida está muito dinâmica, está muito rápida, e a gente precisa tomar cuidado com isso. A minha esposa me proibiu, quando eu estou, coloca isso normal, quando eu ouço um áudio perto dela e ela ouve, lá está passando rápido, põe isso normal, e eu vejo ela ouvindo normal, eu fico agoniado também. Mas amém, o Senhor vai cuidar de nós. Outra coisa que gera fruto de ansiedade, irmãos, são coisas mal resolvidas. A gente precisa colocar a nossa vida em ordem, irmãos. Se você tem problema com alguém do passado, tente resolver isso. Perdoe isso. Se você tem conflitos que não foram resolvidos, às vezes dentro da família, E deixa eu falar um negócio para você. Há uma questão que muitas vezes foi tratada de maneira errada na igreja. Você tem problema com uma pessoa, essa pessoa errou com você e você perdoou. Você não precisa conviver com ela. Não precisa. Eu convivo com quem eu quero conviver, irmãos. Eu me relaciono com quem eu quero me relacionar. Entretanto, se eu encontro aquela pessoa que um dia eu tive problema e resolvi, eu vou cumprimentar. Se ela me chamar para tomar um café, eu até vou. Agora, o perdoar não necessariamente é caminhar junto de novo. Porque não adianta, tem gente que não bate, irmãos. Tem gente que não bate. Agora, o perdoar, o resolver essas questões, precisam ser resolvidas, para que você viva em paz. Como diz a frase célebre, né? O não perdoar é você tomar veneno querendo que o outro morra. Então, questões mal resolvidas de relacionamentos, às vezes pessoas próximas, pessoas da família, pessoas que um dia passaram pela sua vida, e você não consegue resolver, isso traz ansiedade também, isso machuca, isso vai gerando problema no seu coração. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso me desvencilhar, irmãos, das preocupações futuras. Estatisticamente também, isso é comprovado, não é da minha cabeça, estatisticamente, 70% das nossas preocupações graves, das nossas preocupações sérias, 70% dessas preocupações não acontecem.
Não acontece. É como seu filho chega assim, pai, ó, eu aluguei aí, aluguei uma casa, alugamos um apartamento lá na praia, vai eu e meus amigos. Aí você fica, meu Deus, mas ele vai lá com aquele menino não dirige, o João Vitor não dirige direito, meu Deus, é um bração, ele corre, ele vai... Aí eles vão lá, passam o final de semana, se diverte, tomam banho de praia, dão uma surfada, lá volta, tudo. E você passou o final de semana inteiro angustiado. Quantos são assim? Quantos são assim? Eu peguei uma vez, irmãos, eu fiz um exame, aprendi com a Marisa isso. Eu fiz um exame, e aí eu entrei na internet para ver o resultado. Eu vi os nomes que estavam lá, um monte de nome estranho. Eu falei para ela, eu acho que eu vou morrer. Falei, olha o tanto de coisa que tem aqui. Aí ela viu, ela falou, vixe, isso aqui eu acho que é sério mesmo. Porque ela também não sabia. Aí me acabou de me arrasar comigo. Fiquei o dia inteiro mal, a consulta era no outro dia, o dia inteiro mal, arrasado. Dirigia assim, chegava nas lojas, o pessoal, tá tudo bem? Tá tudo bem. O dia inteiro mal. Aí, no outro dia de manhã era a consulta, ela foi comigo também. Não, nessa aí eu fui sozinha. O médico olhou e falou, os seus exames estão ótimos. Poxa, você está, ó. Aí na hora, eu mandei para ela. Falei, olha aqui o que o médico falou, isso. Ela, então eu esqueci de te falar. Eu descobri o que era, que não era nada a ver. Metade do dia eu sofri. Só que ela descobriu, eu passei o dia inteiro sofrendo, ela sofreu só meio-dia. Ela falou, então, depois eu fui ver lá uma pesquisa, tal, vi direitinho, não era nada mesmo não. Aí eu falei, por quê, irmãos? Ansiedade. Preocupações futuras, de coisas que não iriam acontecer. Isso traz ansiedade. Agora, como lidar com isso, irmãos? Como lidar com isso? Olha o que Paulo fala no capítulo 4, versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo em tudo que Ele já fez. É oração, irmãos, entregar para o Senhor, orar. Senhor, coloca em tuas mãos. Aí no versículo 8 ele diz o seguinte, olha lá, orei, coloquei nas mãos do Senhor. Por fim, irmãos, quero lhes dizer, só mais uma coisa, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. O que Paulo está dizendo aqui? Essas coisas são bonitas, mas deixa eu traduzir. Paulo está dizendo assim, pare de pensar besteira. Pare de pensar besteira. Tem gente que só pensa que vai morrer. Pare de pensar besteira. Deus está dizendo para mim e para você, não se preocupem. Vocês são mais importantes do que os pássaros, que cantam o dia inteiro e me acordam lá todo dia de manhã, batendo maior papo, e de tarde vão lá de novo. Ele está dizendo, parem de pensar besteira. Está dizendo, pensem no que é bom, pensem no que é louvável, pensem no que é agradável, pensem em coisas nobres. Ele está dizendo o seguinte para mim e para você, para que eu e você paremos de pensar coisas tolas, e para isso, a gente precisa parar de ver coisa tola, a gente precisa parar de assistir coisa ruim, a gente precisa parar de ler coisa que não presta, porque senão, irmãos, a nossa alma vai se encher dessas coisas, e aquilo que nós pensamos, assim nós nos tornamos. A gente precisa encher a nossa mente da palavra de Deus, das coisas de Deus, das promessas de Deus. Paulo está dizendo, por fim, irmãos, quero lhes dizer, só mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Verdadeiro é a palavra e as promessas de Deus. Tudo que é nobre, as promessas e a palavra de Deus. Tudo que é correto, as promessas e a palavra de Deus. Tudo que é puro, as promessas e a palavra de Deus. Tudo que é amável, as promessas e a palavra de Deus. E tudo que é admirável, as promessas e a palavra de Deus. Tem gente que assiste 10 horas do Da Pena, é criminalidade o dia inteiro. Aí no final do dia, lê 2 versículos antes de dormir, faz o sinal da cruz, Senhor. E aí, irmãos, aí não sabe porque a cabeça está meia doida, não sabe porque a cabeça está meia doida. Eu já falei para vocês aqui, né, irmãos? Eu já falei para vocês, um dos maiores medos da minha vida é de ficar doido. Eu morro de medo de ficar louco. E o porquê disso, irmãos? Porque eu morro de medo, eu tenho medo, por quê? Eu tenho medo por quê? Porque eu lido com o problema de todo mundo. Todo dia
tem 3, 4, no mínimo 5 problemas de alguém. E muitas vezes, irmão, são problemas pesados, problemas graves. E eu tenho que lidar com os meus, que já não são poucos, e com os problemas dos outros também. E eu higienizo muito a minha mente, eu leio bastante, eu oro, eu vou na palavra, eu escuto muitos homens de Deus, justamente porque se eu for ficar vendo porcaria na internet, se eu for ficar vendo porcaria na televisão, se eu for ficar vendo porcaria, eu vou enlouquecer, irmãos, e eu não posso enlouquecer. Eu não posso enlouquecer. Por meu bem próprio, por meu bem da minha família e por bem de vocês também. A pessoa vê um pastor chato aí, o pastor Josimar ficou doido, está no manicômio. Aí você vai ter que me visitar lá, vai ter que me visitar. Perigoso eu morder você lá, se eu não tiver com a camisa de força, e ainda vem um pastor chato aqui, já pensou? Então assim, eu preciso encher a minha mente daquilo que é admirável, daquilo que é bom, daquilo que é nobre. E o que é bom e o que é nobre é a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, mais uma vez eu quero fechar aqui com a frase do apóstolo Paulo, que estava no corredor da morte, prestes a ser morto. E ele diz, no corredor da morte, se fosse nos dias de hoje, ele estava ali no corredor da morte, pronto para ir para a cadeira elétrica, ou para tomar uma injeção de arsênio. Ele diz o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Sabe, irmãos, como que a gente tem lidado com a vida? Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, e ele foi um homem estratégico, irmãos. Muitos historiadores acreditam a ele a vitória dos aliados em cima dos nazistas. Um homem estratégico, um homem que foi muito importante. Uma excelente biografia para você ler, viu? Uma excelente biografia. Eu li, é um livro que você começa a ler, você não para. E ele, uma certa ocasião, tinha uma mulher que odiava muito ele. A mulher não gostava dele, mas ele era um homem muito bem resolvido. Aí uma mulher falou para ele assim: eu te odeio. Se eu fosse a sua mulher, eu colocava arsênico no seu chá e te mataria, colocaria veneno no seu chá. Sabe o que ele respondeu para a mulher? Ele respondeu assim: se você fosse a minha mulher, eu tomaria o chá. A gente precisa lidar com a vida assim, irmãos, de maneira simples, de maneira simples. Porque muitas vezes, aqueles que tentam tirar a nossa paz, a única coisa que ele quer é tirar a nossa paz. Quer tirar a nossa paz. E muitas vezes a gente vai, retribui, tentando tirar a paz dele também, mas quem fica sem, ele já está sem paz, ela já está sem paz. E a gente vai tentar, e o que acaba é a gente perdendo a nossa paz. Então se alimente do que é bom, do que é puro, do que é nobre. Fuja de confusão na internet, fuja de confusão da rede social, eu vejo tanta coisa, irmãos, às vezes dá vontade de responder, falo, não vou responder não, dá vontade, não vou não, porque não vai dar em nada, vai trazer ansiedade para o meu coração, vai trazer tristeza, vou perder tempo, vou me desgastar. A gente tem tantas outras coisas para nos preocupar. Então se você quer ter menos ansiedade, alimente-se do que é bom. Alimente-se do que é bom. Não coloque seu coração em coisas, irmãos. Buscai o reino de Deus, lá, como Jesus diz lá no capítulo 6. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Logo depois que ele fala a respeito dos pássaros, a respeito dos lírios, das flores silvestres, ele diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Faça o que é bom. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele diz, olha, não se preocupe com essas coisas, não seja ganancioso não. Resolva os seus relacionamentos estremecidos. Resolva as coisas que estão mal resolvidas. E principalmente, pare com as preocupações futuras. Será que a minha filha vai casar?
Será que aquele namoradinho dela lá vai dar certo, se não vai? Será que ela vai conseguir entrar na faculdade? Será que o meu filho vai... Pare com essas preocupações. 70% delas não acontece, a gente está gastando energia, gastando tempo de descanso, matutando essas coisas. Quando você pegar o exame lá, não vai pesquisar na internet não, vai ter um monte de coisa lá que você vai entender, aí você vai encher sua cabeça de minhoca, que nem eu fiz uma vez só, estou confessando aqui para você não fazer. Deus, e ainda que o diagnóstico não seja muito bom, nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. E peça isso a Ele, Senhor, isso é difícil.